Há 15 anos, minha ex-esposa me traiu e agora está doente, precisando de dinheiro. Quando neguei ajuda, meus filhos se uniram contra mim, e infelizmente, fui forçado a cortar contato com eles. Sinceramente, não sei por que estou escrevendo isso, talvez para desabafar ou tentar encontrar algum sentido no que aconteceu. Não espero muita simpatia, principalmente porque situações familiares como a minha sempre dividem opiniões. Mas acho que compartilhar aqui pode me ajudar a lidar com a raiva e a frustração que estou sentindo. Meu nome é John e tenho 52 anos e sou divorciado há 15, desde que descobri que minha ex-esposa me traía há 2 anos com uma amiga dela. Temos 3 filhos, Sarah, de 26 anos, Jake, de 23, e Emily, de 21. Foi devastador descobrir o caso, porque eu sempre me orgulhei de ser um bom marido e pai. Embora não fosse perfeito, me esforçava ao máximo. A nossa situação financeira sempre foi apertada, mas eu era totalmente dedicado à minha família. Minha ex-esposa era dona de casa e cuidava das 3 crianças, enquanto eu trabalhava em 2 empregos para sustentar todos. Na época, eu pensava que essa era uma divisão justa, que funcionava para nós dois. Porém, infelizmente, ela não via da mesma forma. Ela reclamava que eu não estava presente o suficiente para a família e que meu esforço financeiro não era suficiente. Essa culpa me acompanhou por muitos anos. Sentia-me incompetente tanto como pai quanto como marido, até que, por volta dos meus 30 anos, percebi o quanto eu estava fazendo. Não era fácil sustentar uma família de 5. Eu estava dando o meu melhor, e o que conseguimos foi fruto do meu trabalho árduo, já que eu não vinha de uma família rica. Tudo o que tínhamos foi construído com meu suor e esforço. Com o tempo, nosso casamento esfriou, e então, em um dia fatídico, eu a peguei traindo com a amiga dela. Foi o fim do nosso relacionamento. A traição me devastou, não apenas por ser uma traição pessoal, mas pela destruição de toda a vida que havíamos construído juntos. Parecia uma traição não só a mim, mas à vida que havíamos construído juntos. Não foi apenas um erro isolado ou um lapso de julgamento, foi uma vida secreta que durou 2 anos, que ela manteve com sua amiga. O impacto emocional, financeiro e psicológico de descobrir uma infidelidade por tanto tempo é difícil de explicar. É como se o chão fosse arrancado debaixo dos seus pés. Quando a confrontei, ela admitiu a traição, mas, em vez de se desculpar, parecia mais defensiva, como se, de alguma forma, eu fosse o culpado pelo que ela fez. Era como se eu nem reconhecesse mais a mulher com quem me casei. Não houve tentativa de reconciliação, nenhum aconselhamento, nada. Imediatamente, entrei com o pedido de divórcio, e para minha surpresa, ela aceitou sem questionar. Acho que estava muito envolvida na fantasia que criou com sua parceira perfeita para se importar. No entanto, essa ilusão dela não durou muito. Cerca de 6 meses depois, essa tal parceira a deixou, e ela ficou sozinha, quebrada de várias formas. Foi então que ela tentou voltar para mim. Mas, naquele ponto, eu já estava emocionalmente esgotado. Ela havia quebrado minha confiança de uma maneira que não havia como voltar atrás. Então, decidi focar em ser o melhor pai possível para os nossos filhos e reconstruir minha vida depois do divórcio. Fiz questão de me manter presente na vida das crianças, pois as amava e não queria que o divórcio destruísse a relação delas com nenhum de nós. Tínhamos a guarda compartilhada, e eu pagava a pensão alimentícia até que eles atingissem a idade adulta. Também contribuí com as mensalidades da faculdade, os levei em férias e os apoiei em todos os momentos que pude. Nos fins de semana e feriados, eles ficavam comigo, e eu sentia que tínhamos um bom arranjo de guarda compartilhada. Apesar da amargura que ainda existia em relação à mãe deles, eu mantinha a esperança de que os meus filhos não carregariam o peso do divórcio. Cerca de 5 anos depois da separação, conheci minha atual esposa. Ela é incrível, gentil, muito solidária e uma mãe fantástica. Juntos, temos 2 filhos que estão na escola primária. Nosso casamento tem sido estável e feliz. Claro, equilibrar minha nova família com as responsabilidades que eu ainda tinha com meus filhos mais velhos nem sempre foi fácil, mas eu acreditava estar administrando tudo da melhor forma possível. A vida seguiu, mas agora parece que tudo está vindo à tona de um jeito que eu nunca imaginei. Minha ex-esposa permaneceu solteira durante esses anos, namorando aqui e ali, mas sem nada sério, conforme meus filhos me contavam. Há cerca de 1 ano, ela desmaiou no trabalho e foi levada às pressas para o hospital. Desde então, ela tem estado doente, mas eu realmente não prestei muita atenção.
Nossa comunicação era limitada apenas a assuntos relacionados aos filhos, e mesmo isso foi diminuindo à medida que eles se aproximavam dos 20 anos. Ela foi diagnosticada com um problema cardíaco, mas nada tão grave, e foi liberada do hospital após uma semana, com prescrição de medicamentos. No entanto, no início deste ano, tudo mudou. Recebi uma ligação da minha filha mais velha, Sarah, me contando que sua mãe havia sofrido um derrame. Ela ficou paralisada da cintura para baixo, e os médicos não tinham certeza se ela se recuperaria completamente. Eu senti pena dos meus filhos. Afinal, ela era a mãe deles. Minha atual esposa e eu fomos visitá-la, e honestamente, ela parecia miserável. Quando descobri a traição dela, no passado, eu a amaldiçoei, mas nunca desejei que ela sofresse dessa maneira. Rezei por sua recuperação, principalmente pelo bem dos nossos filhos. Sarah me disse que eles precisavam de ajuda financeira, pois as contas médicas da mãe estavam se acumulando, e ela não tinha dinheiro suficiente, nem através do seguro nem de suas economias. Eu imediatamente escrevi um cheque, uma quantia considerável, que cobriu uma boa parte das despesas médicas imediatas. Felizmente, ela começou a se recuperar rapidamente e logo recebeu alta do hospital. No entanto, ainda precisava de fisioterapia para recuperar sua força muscular, e estava longe de retomar uma vida normal. Ela precisava de ajuda para realizar tarefas básicas do dia a dia, como ir ao banheiro ou tomar banho. Nos primeiros 3 a 4 meses, meus filhos se revezaram para cuidar dela. Mas agora, todos estão sobrecarregados. Cada um tem sua própria vida, emprego e responsabilidades. Sarah, a mais velha, se casou no ano passado e, por conta da condição da mãe, não consegue se dedicar totalmente ao casamento. Jake acabou de iniciar sua carreira e precisa se concentrar no trabalho, mas só consegue fazer o mínimo necessário para manter seu emprego. E Emily, a mais nova, se formou há alguns meses, mas não conseguiu assumir um trabalho em tempo integral por causa da responsabilidade com a mãe. Ela está fazendo trabalhos de meio período para sobreviver. Minha ex-esposa não tem dinheiro para contratar uma enfermeira em tempo integral, e meus filhos também não têm condições de contribuir o suficiente para cobrir essa despesa. A situação deles é realmente difícil, eu entendo e tenho empatia. Mas o que eu devo fazer? Eu já havia emprestado grandes quantias de dinheiro 3 vezes desde que minha ex-esposa ficou paralisada. No entanto, agora tenho minha própria família para cuidar. Tenho 2 crianças em idade escolar que vão depender de mim pelos próximos 10 anos, além das responsabilidades financeiras que tenho com minha esposa e nossa casa. Apesar disso, eu disse aos meus filhos que contribuiria financeiramente sempre que pudesse, mas que não poderia me comprometer com um valor fixo. Eles não ficaram nada satisfeitos com isso. Queriam que eu assumisse completamente a responsabilidade pela minha ex-esposa, já que ela é a mãe deles. Quando neguei, eles ficaram ressentidos. Pararam de atender minhas ligações e mensagens, e sempre respondem com sarcasmo quando eu coloco algo nas redes sociais com minha esposa e meus filhos. Tentei ser compreensivo com eles, pois reconheço que estão passando por um momento difícil cuidando da mãe, enquanto equilibram suas próprias responsabilidades. No entanto, parece que eles não têm empatia pela minha situação e agem como se tivessem direito ao meu dinheiro. Aceitei os comentários amargos por um tempo, mas ontem atingi o meu limite. Jake me ligou, reclamando mais uma vez da situação e me culpando por não assumir responsabilidade suficiente. Eu perdi a paciência. Disse a ele que já havia cumprido com todas as minhas obrigações. Criei vocês 3, os apoiei financeiramente, paguei pela educação de todos e cumpri todas as obrigações legais e morais que tinha como pai. Mas a mãe de vocês, não. Estamos divorciados há 15 anos. Eu não sou mais responsável por ela. Ela fez suas escolhas, e agora precisa lidar com as consequências dessas escolhas. É assim que eu vejo a situação. Jake desligou o telefone sem dizer mais nada. Fiquei me sentindo sobrecarregado. Embora eu entenda o dilema deles, também sei que não estou em condições de assumir totalmente os custos da minha ex-esposa. Será que estou sendo cruel por priorizar minha família atual? Eu pensei que minha postura firme seria o fim da discussão, mas não foi. Como eu disse antes, ninguém sabe agir melhor do que os próprios filhos, e o engraçado é que eles acham que podem sair impunes porque são seus filhos. Deixe-me responder a uma pergunta comum que recebi: qual é a opinião da minha ex-esposa sobre tudo isso? Bem, para ser honesto, eu não sei. Não estou em contato com ela.
Visitei-a 2 vezes enquanto estava no hospital, e minha esposa foi comigo. Naquela época, ela não estava em condições de falar nada. Toda a informação que tenho é através dos meus filhos, e sinceramente, não vejo motivo para perguntar o que ela quer de mim, pois não faz sentido. Após a briga com Jake, ele se reuniu com as irmãs e veio à minha casa. Ele não parecia ressentido com a nossa última conversa, mas tinha outras demandas. Eles começaram com uma longa lista de reclamações sobre como estava sendo difícil administrar as finanças da mãe doente, e por aí vai. Assim que começaram, eu entendi onde isso iria parar, mas me enganei. As demandas deles superaram todas as minhas expectativas. Eu não queria interrompê-los e ser rude, então deixei que falassem. Suas preocupações eram genuínas, sem dúvida, mas depois que terminaram, eu educadamente disse que, embora entendesse, eu também tinha muitas responsabilidades para cuidar. No meio de tudo isso, eu não poderia assumir mais ajuda financeira. Emily interveio e disse: "Pai, você sabe que nós 3 pausamos nossas vidas para cuidar da mamãe, mas está ficando demais para nós. Esperamos que você possa se tornar o cuidador principal dela." Fiquei em choque e perguntei: "O que você quer dizer com cuidador principal?" Sarah entrou na conversa e disse: "Pai, agora você está financeiramente estável e tem um emprego que permite dividir a carga nos fins de semana e à noite para cuidar da mamãe. Assim, nós 3 poderíamos ter um pouco de tempo livre para priorizar nossas vidas." Naquele momento, perdi a cabeça, mas me controlei e não levantei a voz. Apenas os olhei, estupefato. Como eles poderiam sugerir uma coisa dessas? Que eu deixasse minha esposa e filhos para cuidar da mãe deles nas minhas horas vagas. Expliquei que, embora eu tivesse empatia pela situação da mãe deles, essa não era mais minha responsabilidade. Nós estávamos divorciados há mais de uma década, e eu segui em frente com minha vida. Disse a eles que, se quisessem ajudar a mãe, poderiam fazê-lo, mas que eu não me envolveria além do que já havia ajudado até agora. Foi então que Sarah começou a soluçar, e Emily a abraçou. Eles ficaram chateados porque eu não estava disposto a fazer mais. Para eles, o fato de eu já ter assumido a responsabilidade. "Pai, você não pode fugir de suas responsabilidades. Ela é sua esposa, afinal de contas." Gritei de volta: "Ex-esposa. Ela destruiu nosso casamento." Queria continuar falando, mas me contive. Não queria parecer vingativo ou dar a impressão de que não queria ajudá-la de alguma forma. Mas, claro, eles não aceitaram nada bem o que eu disse. Os 3 se uniram contra mim, acusando-me de abandonar a mãe deles. Disseram que eu estava sendo insensível e egoísta por escolher minha nova família. A discussão continuou, indo e voltando, sem chegar a lugar nenhum. Eu já tinha me explicado, mas parecia que minhas palavras caíam em ouvidos surdos. As coisas pioraram quando minha esposa atual descobriu o que estava acontecendo. Ela sempre me apoiou, inclusive emprestando alguns milhares de reais para minha ex-esposa ocasionalmente, por causa da sua situação difícil. Normalmente, minha esposa se mantém distante de qualquer disputa entre mim e meus filhos, mas quando percebeu que eles estavam basicamente tentando me intimidar para que eu assumisse a responsabilidade de cuidar da minha ex-esposa, ela decidiu intervir. Ela entrou na sala e perguntou o que estava acontecendo, já que, mesmo após horas de discussão, não tínhamos chegado a nenhuma conclusão. Eu sabia que ela tinha ouvido tudo do quarto ao lado, onde estávamos discutindo. Aquela pergunta foi a forma dela pedir minha permissão para se envolver. Eu olhei para ela, como quem pede ajuda, e expliquei brevemente que as crianças estavam sobrecarregadas com as responsabilidades e queriam que eu me tornasse o cuidador principal da mãe delas. Minha esposa sorriu, com empatia, e respondeu com firmeza: "Nós entendemos o que vocês estão passando, pessoal, mas o pai de vocês já fez sua parte por todos vocês e por sua mãe. Agora, ele tem outras responsabilidades, comigo e com nossos filhos pequenos. Vocês são adultos agora, e esperamos que tenham maturidade para entender essa situação." Essas não foram exatamente as palavras que ela usou, mas o sentido era esse. Meus filhos ficaram furiosos e pediram que ela não interferisse nesse assunto. Antes que eu pudesse responder, minha esposa falou mais alto: "Eu tenho todo o direito de interferir, porque cada centavo que ele dá para sua mãe está saindo da nossa casa. Poderíamos ter matriculado nossos filhos nas aulas de natação com esse dinheiro. Poderíamos ter feito tantas coisas úteis, mas eu deixei ele dar esse dinheiro por pura humanidade. No entanto, agora vejo que vocês estão explorando-o financeiramente e emocionalmente, e preciso apoiá-lo." Minha esposa foi firme.
Os meus filhos não aceitaram isso nada bem. Eles acusaram minha esposa de me manipular e de me colocar contra eles. Emily chegou a dizer que ela era a razão pela qual eu não estava disposto a ajudar. Fiquei chocado com o quão cruéis eles foram com ela. Minha esposa é uma mulher que sempre me apoiou, foi uma madrasta incrível para eles, e mesmo assim, eles se voltaram contra ela, como se fosse uma madrasta má de conto de fadas. Aquilo foi a gota d'água para mim. Olhei para os três e disse que não iria tolerar nenhum tipo de desrespeito com minha esposa. Disse a eles que, se não fossem capazes de ser civilizados e parassem de tentar me fazer sentir culpado por não assumir as responsabilidades da mãe deles, eu não teria escolha a não ser cortá-los da minha vida. No início, eles não acreditaram em mim. Mas, à medida que continuaram se unindo contra mim e minha esposa, decidi cumprir minha palavra. Pedi que deixassem minha casa imediatamente. Eu não tenho espaço para pessoas que desrespeitam minha esposa. Eles ficaram chocados que eu pudesse fazer algo assim, porque, até então, eu sempre fui amoroso com eles. Eu cortei o contato com os três. Não vou mentir, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Eu amo meus filhos, e sempre os amarei, mas não podia simplesmente ficar parado enquanto eles atacavam minha esposa e me faziam tropeçar. Eles não podem me forçar a assumir uma situação que eu não queria fazer parte. Eu não queria que chegasse a esse ponto, que houvesse dor, mas senti que não tinha escolha. Já se passaram alguns dias desde que cortei o contato com eles, e o silêncio tem sido doloroso. Tenho constantemente me questionado, duvidando se tomei a decisão certa, me perguntando se haveria uma forma melhor de lidar com a situação. Mas toda vez que repasso os eventos na minha mente, chego à mesma conclusão: fiz o que precisava para proteger minha família atual e minha saúde mental. Não sei se meus filhos vão voltar. Espero que sim. Espero que um dia eles consigam ver as coisas da minha perspectiva. Mas, por enquanto, não vou contar com isso. Estou focado na minha esposa e nos meus filhos mais novos. Eles precisam de mim, e eu preciso deles. Já faz um tempo que tudo aconteceu. E meus filhos não me procuraram para resolver as coisas, mas para tentar me explorar ainda mais. Isso mesmo. Não tive contato com os três depois da última discussão. Só 3 meses depois, Sarah me mandou uma mensagem no meu aniversário. Respondi apenas com um emoticon. Desde então, ela tem me enviado mensagens de vez em quando, perguntando como estou. No começo, ignorei a maioria delas, até que ela se desculpou por ter sido rude com minha esposa. Ela não mencionou mais nada sobre o assunto, mas, depois disso, comecei a responder esporadicamente. Ela também não fala sobre a mãe, e eu evito o assunto. Minhas respostas são sempre curtas, e minha esposa sabe disso e está tranquila com a situação. Sarah sempre foi a mais emotiva e atenciosa dos três. Ela não foi diretamente desrespeitosa com minha esposa, quem fez isso foram principalmente Jake e Emily. Mas, mesmo assim, Sarah não os impediu e acabou ficando ao lado deles, então tive que cortar o contato com ela também. Uma semana atrás, Sarah me mandou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos. Não queria se encontrar sozinha, mas junto com Jake e Emily. Eu disse a ela que, antes de qualquer coisa, eles precisariam pedir desculpas à minha esposa. Eles concordaram, e minha esposa sugeriu que nos encontrássemos em um restaurante, assim, se houvesse qualquer tipo de drama, poderíamos simplesmente ir embora. Achei uma boa ideia, já que em casa seria mais difícil pedir que eles saíssem. Marcamos o encontro, e quando chegaram, os três pediram desculpas à minha esposa. As coisas ficaram mais tranquilas, e eles começaram a nos atualizar sobre suas vidas, sem mencionar nada sobre a mãe deles. Depois de um tempo, percebi que Emily fez um gesto sutil para Sarah, como se quisesse dizer algo. Sarah ignorou, e eu também. Poucos minutos depois, Jake cutucou Sarah com o cotovelo. Foi tão evidente que minha esposa e eu percebemos. Então, minha esposa, de forma assertiva, perguntou qual era o problema. O clima ficou estranho. Sarah se enrolou para falar, mas Emily, sempre mais direta, decidiu se pronunciar. Ela começou, dizendo algo como: "Pai, nós estávamos esperando por uma ajuda financeira sua. Entendemos que foi um erro pedir para você ser o cuidador, mas achamos que financeiramente você pode ajudar. Não conseguimos mais pausar nossas vidas para cuidar da mamãe. Precisamos de uma enfermeira em tempo integral, e simplesmente não podemos pagar por isso. Queríamos que você assumisse essa despesa."
Ela continuou a explicar como eles estavam lutando para sustentar a mãe. Enquanto ela falava, eu já estava conectando os pontos na minha cabeça. Desde que cortei o contato com eles, eu não tinha mais contribuído com nada para a mãe deles. Agora, eles perceberam que ao exigirem meu tempo, estavam perdendo o apoio financeiro também. Então, o pedido de desculpas deles não significava nada. Era apenas uma fachada para tentar me manipular a dar-lhes dinheiro. Eu disse, com firmeza, desculpe, mas eu não posso mais emprestar dinheiro para vocês. Eu não sou um bilionário que pode cuidar de tantas pessoas ao mesmo tempo. Tenho um trabalho normal e muitas responsabilidades. Ainda estou pagando o empréstimo que fiz para a faculdade de Jake e Emily. Quando mencionei isso, Jake se revoltou. Ele disse que, já que eu não estava dando meu tempo para cuidar da mãe deles, eu deveria pelo menos arcar com os custos da enfermeira. Eu queria encerrar a conversa naquele ponto, mas também não queria deixar a discussão no ar. Reiterei minha posição, e uma nova discussão começou entre mim e Jake. Sarah tentou mediar a situação, dizendo calmamente, mas pai, você se comprometeu a ajudar financeiramente e costumava emprestar dinheiro antes da nossa última briga. O que mudou agora? Eu respondi no mesmo tom, querida, em primeiro lugar, eu nunca me comprometi de fato. O que eu disse foi que ajudaria quando possível, e agora não acho que isso seja mais viável para mim. Vocês não podem agir como se tivessem direito a esse dinheiro, certo? Ficaram todos em silêncio, com um semblante amargo. Eu repeti, pela última vez, minhas obrigações para com sua mãe terminaram. Agora tenho uma nova família para cuidar. Ninguém respondeu. Peguei a conta, paguei e fomos embora. Eles nem se despediram de nós, apenas ficaram ali, mexendo nos seus telefones. Minha esposa e eu ficamos em silêncio durante o caminho de volta para casa. Nós dois sabíamos que eu tinha feito a escolha certa, mesmo que essa decisão me machucasse ao ver meus filhos em dor. A situação deles é compreensível, e ninguém quer ver os pais sofrendo, mas, infelizmente, não há mais nada que eu possa fazer. Essa é a minha decisão final. Vamos ler alguns comentários sobre a história e conversar sobre isso? O primeiro comentário diz: seus filhos precisam aprender que você não é mais a rede de segurança deles. Agora é hora de eles assumirem a responsabilidade por suas próprias vidas. Sei que é difícil, mas é necessário para a sua paz de espírito. Com o tempo, espero que eles consigam entender sua perspectiva e perceber o quanto você já fez por eles e pela mãe deles. É triste que a conversa tenha terminado de forma tão amarga, mas o importante é que você e sua esposa estão alinhados. Outro comentário diz: seus filhos pedirem para você se tornar o cuidador principal da mãe foi um pedido muito grande, especialmente considerando o histórico entre você e sua ex-esposa. É compreensível que eles estejam sobrecarregados, mas esperar que você largasse tudo, incluindo suas responsabilidades com sua família atual, não é razoável. Cortar o contato com seus filhos nunca é uma decisão fácil, mas parece ter sido a única maneira de fazê-los entender que as exigências deles eram irreais e injustas. E vocês, pessoal? O que fariam nessa situação? Teriam continuado a apoiar sua ex-esposa por tanto tempo? Deixem suas opiniões nos comentários. Tenham um ótimo dia e não se esqueçam de se inscrever, porque tenho mais histórias sobre relacionamentos chegando. Nos vemos amanhã.